Quero convidá-los para abrirem a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 8. Hebreus 6, de 4 a 8. Convidar os irmãos para que façamos esta leitura em uníssono, juntos. Leiamos. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai Santo, nós pedimos ao Senhor que mais uma vez nos instrua por meio da Tua palavra. Ela está aberta diante de nós, é viva e eficaz, como lemos agora há pouco, é capaz de transformar a nossa mentalidade, bem como o nosso coração, e é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para nos educar, a fim de que sejamos maduros, aperfeiçoados, para fazermos a vontade do Senhor. Portanto, Pai, que o Senhor nos dê graça nesta manhã, para entendermos a Tua palavra, para que possamos guardá-la em nossos corações, para que possamos eliminar todos os ruídos possíveis que nos impeçam de ouvir a Tua voz. Que o Senhor me dê, ó Pai, clareza na comunicação aos irmãos e também a todos os que estão nos ouvindo pela internet, que o Senhor também possa abrir-lhes os corações, as mentes, para que todos juntos possamos entender a Tua palavra e sermos edificados por ela. Pedimos-te, portanto, a ação sobrenatural do Teu Santo Espírito para nos iluminar, a fim de que, iluminados, compreendamos aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta manhã. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, histórias de pessoas perseverantes são, em geral, muito comoventes. Essas histórias nos fazem refletir o quanto, quase sempre, nós somos fracos, inconstantes e impersistentes em nossas tarefas. Diante de desafios comuns, nós desistimos. Às vezes não concluímos as nossas tarefas diárias, nossos projetos de médio e longo prazo, porque somos inconstantes demais, instáveis, oscilantes. Às vezes rompemos relacionamentos que deveriam ser duradouros, porque não somos fiéis à promessa que fizemos um ao outro o suficiente para chegarmos até o fim. Muitas vezes caímos em pecado, não conseguimos nos levantar tão rapidamente, porque fixamos o objetivo da nossa caminhada a um ponto apenas da estrada e não temos a visão de longo alcance da nossa linha de chegada. Uma dessas histórias comoventes de persistência é a do marinheiro afro-americano Karl Max Brashear. Karl Brashear nasceu em 19 de janeiro de 1931, numa pequena fazenda em Tonville, em Kentucky, nos Estados Unidos. Foi o sexto
de um total de 8 filhos do casal MacDonald e Gonzela Brashear. Karl Brashear tinha, desde criança, um sonho, que era se tornar um mergulhador oficial da Marinha dos Estados Unidos. Ele era negro, de uma família muito pobre, lutava contra o severo preconceito racial da época, também contra o preconceito social, mas ainda assim ele se ingressou na Marinha em 25 de fevereiro de 1948. Alguns anos depois, em 1954, após o curso preparatório, na principal escola de marinha americana, ele se tornou então um mergulhador oficial da Marinha. Entretanto, irmãos, em 26 de março de 1966, Karl Brashear, em uma missão especial que durou cerca de 2 meses e meio, na qual ele deveria encontrar uma bomba nuclear perdida que estava submersa na costa de Palomares, na Espanha, um acidente mudou radicalmente a sua vida. Karl Brashear, ao tentar sair da água, uma linha usada para rebocar a bomba arrebentou e atingiu gravemente a perna de Karl Brashear. Ele foi imediatamente levado para o Hospital Naval em Portsmouth, na Virgínia, e depois de sofrer com gravíssimas infecções persistentes, anos de fisioterapia e finalmente com uma necrose na perna, Brashear convenceu os médicos a amputarem a parte inferior da sua perna. Ele sabia que isso poderia causar-lhe o falecimento do seu sonho, que era permanecer oficial da Marinha. Entretanto, com muita perseverança e depois de muita luta, em abril de 1968, Karl Brashear, ele se tornou o primeiro amputado a ser reintegrado como mergulhador oficial da Marinha dos Estados Unidos. Em 1970, ele se tornou o primeiro afro-americano mergulhador-chefe da Marinha dos Estados Unidos. Serviu depois por mais 10 anos, até que finalmente foi promovido ao primeiro contramestre negro da Marinha dos Estados Unidos. Aposentou-se em 1º de abril de 1979 como um comandante-chefe da Marinha. E Brashear, quando estava próximo de retornar ao seu posto, ele disse o seguinte: não é um pecado cair, o pecado principal é continuar no chão, e eu não vou deixar ninguém roubar os meus sonhos. No ano de 2000, a história de Karl Brashear foi contada, inclusive, num filme chamado Homens de Honra, estrelado por Cuba Gooding Jr. e Robert De Niro. Nós podemos, inclusive, se interessados, assistir a esta belíssima história. O que a gente vê na história do mundo é que a persistência é, de fato, a principal característica de um vencedor. As Escrituras nos falam disso. Em Apocalipse 10, 2:10, por exemplo, o Senhor Jesus Cristo nos diz que, apesar das oposições malignas contra nós, nós devemos ser fiéis a Ele, ainda que, para recebermos o prêmio, nós tenhamos de morrer por essa fidelidade. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O apóstolo Paulo também nos diz, em 2 Coríntios 4, 16 a 18, que nós não devemos desanimar, ainda que exteriormente estejamos cansados, desgastados, nós devemos perseverar até o fim, porque, de acordo com Paulo, estes sofrimentos do tempo presente eles estão produzindo em nós uma força renovadora que nos fará chegar à vitória. Tiago também, na sua carta, no capítulo 5, versículos 7 a 11, nos ensina que devemos aguardar com paciência o retorno de Jesus Cristo. Ele usa um exemplo prático, como o agricultor aguarda o resultado da sua semeadura. Escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, 3,14, Paulo também orientou a Timóteo, jovem pastor, a permanecer firme nas doutrinas que ele havia aprendido, porque Timóteo sabia que aquelas verdades deveriam ser a base do seu ministério. O pastor João Calvino, comentando Gálatas 6:9,
no qual Paulo nos ensina que nós não devemos deixar de fazer o bem, porque nós colheremos no futuro, no tempo certo, os frutos, não devemos desfalecer. O pastor Calvino disse que aqueles que não perseveram, eles são semelhantes a um agricultor indolente, que só ara e semeia e então deixa o trabalho inacabado, quando aplainar é indispensável para evitar que a semente seja comida pelas aves, crestada pelo sol ou destruída pela geada. Todavia, meus irmãos, apesar de todas estas instruções bíblicas e exemplos do nosso cotidiano, é fato que nós todos já ouvimos histórias de pessoas que também desistiram, não apenas dos seus projetos pessoais, mas de sua própria fé. Todos nós aqui, com certeza, já ouvimos e nos comovemos com histórias de pais, mães, que compartilham conosco, por exemplo, a dolorosa trajetória de um filho que, tendo crescido na igreja, tendo ouvido a palavra do Senhor, tendo sido batizado na infância e, em alguns casos, até professado publicamente a sua fé, agora desistiram, optaram pelo mundo, se tornaram rebeldes contra tudo e, especialmente, contra os cristãos. Há várias histórias que nós poderíamos citar também de pastores que, mesmo tendo pregado a muitos, mesmo conhecendo a verdade da palavra, também negaram a sua declaração de fé, abandonaram o ministério da palavra e alguns deles se tornaram até mesmo divulgadores de heresias. Provavelmente você, meu irmão, já ouviu histórias assim. Aliás, nós cantamos um hino que reflete esta realidade. Muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. É uma realidade para muitos. A possibilidade real, irmãos, de apostasia faz parte da vida cristã. A apostasia é o abandono da crença, o retorno ao paganismo. É a indiferença em relação a Deus e a sua obra. E, por fim, a negação completa da obra redentora de Jesus Cristo. Há muitas pessoas que pensam que isso não seja possível acontecer na vida de um crente. Mas uma das provas de que isso é possível, de que a apostasia é possível, é exatamente a grande quantidade de textos bíblicos que nos advertem em relação ao perigo do abandono do verdadeiro caminho da vida, o perigo da rejeição de Jesus Cristo e de sua obra, e, finalmente, o perigo da rejeição ao cristianismo como modelo de vida. O ensino das Escrituras, meus irmãos, com relação à salvação de uma pessoa, nos mostra uma verdade clara. Quando alguém é alcançado pela graça irresistível de Jesus Cristo, ela é convencida. A primeira característica, você vai ver no texto, diz que eles eram iluminados. Versículo 4. Aqueles que uma vez foram iluminados. Eles foram iluminados. Aqui é uma referência, meus irmãos, à capacidade que a palavra de Deus tem de abrir os entendimentos das pessoas. A palavra de Deus é luz. As pessoas compreendem, muitas vezes, que a pregação sobre Cristo é verdadeira. Aqueles judeus daquela época, eles compreenderam racionalmente que Cristo era de fato viável, plausível. Eles sabiam que a doutrina cristã fazia sentido naquele contexto. Eles viram coerência nas verdades anunciadas pelos apóstolos e testemunharam sinais e milagres realizados por Jesus. Então, por essa razão, eles simplesmente mudaram sua religião. Eles passaram a ir nas igrejas cristãs, porque eles viam no cristianismo uma forma lógica, coerente, verdadeira de viver. Mas, apesar disso, o texto nos diz que os seus corações não estavam transformados. Então, eles foram iluminados, mas não transformados. O que nós queremos dizer é que é possível que uma pessoa se convença intelectualmente em relação ao cristianismo, é possível que ela defenda ideias cristãs, é possível que ela tenha atitudes legitimamente cristãs,
Mas, enquanto isso, seu coração ainda não foi transformado pela graça do Evangelho. Não é incomum, meus irmãos, por exemplo, nós encontrarmos pessoas que são membros de igrejas e que, depois de um tempo, elas se convertem. E elas admitem isso. Eu frequentava a igreja por tanto tempo, mas ainda não era convertido. Isso acontece exatamente porque os corações dessas pessoas ainda são corações de pedra, que, embora racionalmente estejam absorvendo as verdades do Evangelho, elas não estão convencidas no seu coração de que o cristianismo de fato é verdadeiro. Há filósofos brasileiros, por exemplo, famosos, os quais eu inclusive admiro, que chegam a afirmar que o cristianismo é viável, que o cristianismo é racionalmente lógico, que o cristianismo é a melhor religião, mas eles não se declaram seguidores de Jesus Cristo. A convicção racional, o entendimento da iluminação racional, não leva as pessoas ao céu. Por isso, o pastor congregacional puritano Jonathan Edwards defende, em seu belíssimo livro Afeições Religiosas, que as afeições religiosas, elas virem acompanhadas de passagens das Escrituras, trazidas à mente das pessoas, não são necessariamente indicações de que tais afeições sejam santas e espirituais. Edwards argumenta, inclusive, que o próprio diabo, que conhece as Escrituras, ele tem o poder de infundir palavras, sons nas mentes das pessoas, ele tem o poder até de incutir nessas pessoas trechos da palavra de Deus. O diabo pode, porque é sagaz, escolher passagens mais favoráveis com o objetivo de enganar as pessoas. Ele amontoa promessas bíblicas nos corações das pessoas, na mente, distorce, contudo, o seu sentido, desvia a pessoa de Jesus Cristo para cumprir exatamente esse objetivo de fazer com que a pessoa se auto-engane. Ele tentou fazer isso com Jesus Cristo. Você sabe disso. Ele tentou trazer a palavra para Jesus Cristo a fim de enganar Jesus Cristo e de ludibriar Jesus Cristo. A segunda característica, meus irmãos, a segunda atitude, o texto diz no versículo 4 ainda, que eles provaram o dom celestial. Foram iluminados, depois provaram o dom celestial. Aqui provavelmente o texto esteja se referindo à participação nos meios de graça, cuja operação do Espírito Santo, nós sabemos, ela se faz presente neste meio de graça, como por exemplo na ceia do Senhor. Então, possivelmente aqui, quando diz que eles provaram o dom celestial, seja um indicativo de que eles chegaram a participar da ceia do Senhor. Participaram dos cultos, dos batismos, das orações. Eles receberam os benefícios de alguém que religiosamente se faz presente numa cerimônia religiosa desse tipo. É claro, meus irmãos, que é psicologicamente produtivo e benéfico estar em um ambiente como o nosso, por exemplo. Há pessoas que gostam de ambientes assim, elas vêm porque emocionalmente elas se sentem alegres, as emoções são renovadas, é gostoso participar muitas vezes de um culto solene. Os rituais religiosos, mesmo aqueles não cristãos, eles produzem emoções nas pessoas. As pessoas cantam, as pessoas oram, elas ofertam, elas cumprem vários atos religiosos e elas encontram prazer nisso. Não é incomum, portanto, nós vermos não cristãos se devotando com toda a força do seu espírito a encontros religiosos. Há quem dê a vida por esses encontros, há quem dê a vida pela sua religião. É possível, portanto, segundo o escritor aos Hebreus, um não cristão demonstrar sensações próprias da eternidade. Nós fomos criados para a eternidade, então a eternidade está no coração do homem, é o que diz a Bíblia. Portanto, o fato de haver emoções religiosas não significa dizer que há verdadeira conversão. Alguém pode se emocionar no culto, alguém pode passar por experiências com o sagrado, mas isso não seleciona uma pessoa para uma vida eterna. Ainda que essa experiência seja uma experiência interessante, psicologicamente interessante, mas não conduzirá esta pessoa para a vida eterna. Você vai encontrar inúmeros antropólogos, por exemplo, que demonstram a força da experiência religiosa na vida de um indivíduo. Participar de um ato religioso, seja ele qual for, sempre produz reflexos psicológicos, sociais relevantes. O filósofo Roger Scruton, por exemplo, em seu livro A Alma do Mundo, diz que muitos que se dizem agnósticos ou mesmo ateus, eles vivem a vida na fé, ou algo semelhante, diz o Scruton, numa atitude de abertura em direção a significados, reconhecendo os momentos sacramentais
e agradecendo ao seu modo pelo dom do mundo. Então não é incomum que mesmo agnósticos, ateus, ou qualquer outra pessoa, se sinta confortável na busca pelo sagrado, na busca das experiências religiosas. Portanto, meus irmãos, provar o dom celestial, participar da ceia, dos sacramentos, não é uma distinção segura de que alguém será salvo ou não. Muitos provam o dom celestial, mas não desfrutam o dom celestial eternamente. A terceira atitude que é mencionada no texto é que eles foram iluminados, provaram o dom celestial e, em terceiro lugar, eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Participantes do Espírito Santo. Aqui o escritor aos Hebreus faz uma referência ao entendimento que é produzido no coração de alguém, no entendimento de alguém, pelas convicções iniciais do Espírito Santo. Meus irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo ele é doador de vida, ele é fonte de pensamentos e desejos santos. O Espírito Santo cumpre o propósito de guiar os homens a Deus, a Cristo, o Senhor. Mas é possível alguém experimentar os benefícios do Espírito Santo em sua vida, mesmo não sendo um cristão convertido. Como assim? É óbvio que eu não quero dizer que o Espírito Santo habita em um não crente, não é isto. Mas o que eu quero dizer é que se uma pessoa convive com um não cristão, ou melhor, se uma pessoa convive com um cristão, num ambiente cristão, ela pode sim, por reflexo, experimentar as bênçãos destes cristãos. Eu vou dar alguns exemplos. Muitos filhos que convivem com pais cristãos, por exemplo, eles experimentam as bênçãos daquela família cristã. Ele é alvo das orações, da vida piedosa de seus pais, mas ele próprio não é um convertido. Ele se parecerá muito com um cristão por um tempo em sua vida, mas um dia ele vai se rebelar completamente, não vai voltar para Jesus Cristo. Muitas vezes a dúvida, a angústia, o medo aproximam também uma pessoa de Deus. E ela tenta se refugiar em Deus por causa destas coisas. Mas a sua motivação real não é Deus, não é a busca pelo Senhor, mas é tentar escapar da angústia, do medo e da dúvida. É como um filho, por exemplo, que se esconde entre as pernas do pai quando ele vê um perigo se aproximar. Não necessariamente porque ele ama o pai, mas porque ali há um instinto de autoproteção. Ele está com medo e ele quer alguém maior do que ele para lhe proteger. O ser humano também é assim. O ser humano busca a autoproteção e, por vezes, busca isto na religião. E quando ele encontra uma comunidade cristã que oferece isto a ele então se sente razoavelmente confortável. O medo da morte, do inferno, por exemplo, também pode levar alguém a se render temporariamente às palavras do Espírito Santo. Pode levá-lo até a participar dos meios de graça com medo, desejoso de que aquele pão, aquele cálice que ele está tomando, aquilo ali seja como um amuleto, como um antídoto para que ele não vá para o inferno, para que ele não sofra as penas eternas. Todavia, meus irmãos, mais uma vez eu afirmo, participar dos dons do Espírito Santo não significa dizer que o Espírito Santo habita nesta pessoa, portanto, não significa dizer que ela está salva. Em quarto lugar, meus irmãos, o versículo 5 diz que estas pessoas provaram a boa palavra de Deus. Provaram a boa palavra de Deus. O que o escritor quer dizer aqui é que essas pessoas ouviam pregações cristãs. A palavra de Deus, nós sabemos, ela instrui as pessoas. Nós sabemos que as Escrituras, elas são úteis para nos educar na justiça, nos corrigir, nos exortar. Os provérbios de Salomão, por exemplo, não foram escritos apenas para crentes. Há muitos princípios ali que podem ser seguidos por pessoas não crentes. São palavras de vida para todas as pessoas que querem se tornar sábias. Aliás, o próprio Salomão diz isso na abertura. Qualquer pessoa que queira se tornar sábio, os jovens. É claro que a verdadeira pregação, meus irmãos, a aplicação, ela dependerá de um coração transformado pelo Espírito, para que a palavra faça efeito. Mas esta instrução geral, que é fruto da graça para todos os homens, ela atinge as pessoas, ela existe. Então, é bem possível alguém ter princípios morais adequados, ter comportamentos aprovados, mesmo não tendo seus corações regenerados. Se uma pessoa não crente, por exemplo, opta por aplicar princípios da palavra de Deus em sua vida, ela se parecerá muito com um crente convertido. Foi por isso que, mais uma vez, citando Jonathan Edwards, ele disse que é possível ter afeições elevadas, alegres, que não só podem vir acompanhadas da palavra de Deus, mas procederem dela, não vêm de Satanás, tampouco da perversidade do coração, mas sim de alguma influência do Espírito Santo de Deus na palavra, e mesmo assim, diz Edwards, não tenham nada de natureza
da religião verdadeira e salvífica. Podemos observar também, meus irmãos, no texto de Hebreus, o que o pastor congregacional puritano afirmou. Ele disse que as afeições dessas pessoas tinham aparência externamente semelhante à semente que é brotada no solo bom, mas a diferença foi revelada pelas consequências no tempo e nas provações. Não havia nada de religião salvadora nessas afeições. Portanto, ouvir a palavra de Deus, participar de sermões, gostar de mensagens bíblicas, não leva a pessoa para o céu. E em quinto lugar, o texto diz que eles, ainda no versículo 5, eles provaram a palavra e também provaram os poderes do mundo vindouro. O escritor aqui faz referência a emoções cristãs que têm a ver com a eternidade, ou emoções cristãs que são emoções que revelam fruto do Espírito, como paz, alegria, amor, bondade, justiça, a boa sensação de se fazer parte do povo de Deus, como, por exemplo, da unidade da comunidade cristã. Os cristãos experimentam a alegria da comunhão, da unidade, da paz, eles vislumbram o céu, eles se sentem num ambiente tranquilo, harmonioso, expectante. Mas é possível, segundo o escritor aos Hebreus, alguém experimentar todas estas coisas e ainda assim não ser um convertido. É bem possível alguém ser simpático e gostar da companhia de pessoas socialmente agradáveis, mas esse afeto não ter nada a ver com uma genuína transformação espiritual. Às vezes, meus irmãos, esse desejo de se associar tem a ver apenas com a necessidade humana de pertencer a um grupo, mas não necessariamente de ser parte da comunidade cristã. Nós precisamos de um grupo para pertencer. Os sociólogos dizem que nós somos seres sociais, nós dependemos uns dos outros, porque nós somos semelhantes e queremos buscar o semelhante como nosso parceiro. Nós precisamos de pessoas para nos relacionar. Então, é muito possível que alguém queira participar dos temas, das discussões, das ideias, experimentar, falar sobre metafísica, sobre eternidade, sobre Deus, mas ao mesmo tempo essa pessoa não ser verdadeiramente convertida. Meus queridos irmãos, o texto nos encaminha para as consequências de permitir que o nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, como disse o profeta Jeremias, nos drible a tal ponto de nos dissimularmos como cristãos sem de fato sermos. É triste, mas é real. Há pessoas nas nossas igrejas que se parecem muito com cristãs, mas elas não são discípulos de Jesus Cristo. Elas agem como um cristão perfeito, mas não são. Simplesmente porque os seus corações estão apodrecidos, mortos, como em seu estado original. Elas não nasceram de novo. Elas parecem demonstrar a alegria de uma nova vida, são, na verdade, marionetes nas mãos dos seus próprios enganos, às vezes nas mãos até dos próprios líderes, que induzem erradamente, equivocadamente, ideias nas cabeças delas e fazem com que elas se sintam confortáveis, cultivem emoções verdadeiras, quando na verdade estão cultivando emoções enganosas. O texto afirma então que essas pessoas que tinham essas características que vocês viram, essas pessoas caíram. A referência aqui, meus irmãos, é para o fato de que um dia tudo isto vai se revelar, as máscaras de fato cairão, os vernizes que cobrem as imposturas dessas pessoas se dissolverão, e elas se revelarão exatamente quem elas são. Elas não são cristãs, não eram, nunca foram, e por isso elas saíram e não voltaram mais para Jesus Cristo. Caíram. O verbo aqui, portanto, indica que não se refere necessariamente à perda de salvação, mas à perda das bênçãos mencionadas anteriormente. A ideia é que esta pessoa agora, ela, embora tenha tido tudo para ser cristã, tudo para ser uma seguidora de Jesus, ela rejeita isto. Não é apenas um abandono, mas é uma rejeição clara, com implicações inclusive de hostilidade. É alguém que deixa de ser cristão e se torna, contrariamente, um perseguidor do cristianismo. É alguém que se torna blasfemo, que passa a chamar Jesus de maldito, o que a Bíblia chama de pecado contra o Espírito Santo. Este é o pecado, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, ou seja, rejeitar a obra de salvação e se tornar um anticristão, é a apostasia. É sobre esse pecado que o Senhor Jesus Cristo ensina lá em Marcos 3, 28 e 30, o pecado que não tem perdão. Porque Hebreus diz que estas pessoas, elas caem e é impossível renová-las ao arrependimento. É impossível, porque quem nega o Espírito Santo não recebe perdão. O escritor afirma que o apóstata, ele rejeita o sacrifício de Jesus Cristo, expõe novamente a vergonha pública da crucificação, ele diz isso aqui no versículo
6, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia, eles envergonham Jesus Cristo, porque eles experimentam todas as coisas que são próprias de Jesus Cristo, mas eles não as aceitam no coração, e então conscientemente eles rejeitam Jesus, rejeitam sua obra, rejeitam o sacrifício, anulam a crucificação, anulam uma vida nova, e então eles permanecem mortos em seus delitos e pecado. Por isso não pode haver, meus irmãos, um crente que perca a salvação, porque essa foi dada definitivamente a ele. Mas aqueles que não receberam a salvação, e ainda assim experimentaram os mais profundos benefícios da salvação, mas que ao final de todo o processo blasfemam contra estas coisas, eles estão de fato blasfemando contra o Espírito Santo, expondo novamente Jesus Cristo à vergonha pública, exigindo uma nova crucificação e assinando a sua sentença de entrada no inferno. Como é possível chegar, irmãos, a esse estado de rejeição e perda? Os versículos 7 e 8 trazem uma ilustração interessante. A referência aqui é a Gênesis capítulo 3, quando lá na queda, o texto de Gênesis diz que Deus declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à sua mulher, comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, com sofrimento você se alimentará dela todos os dias, ela dará espinhos, ervas daninhas, e você terá de alimentar-se das plantas do campo. Observe que o texto é bastante parecido mesmo com o texto lá de Gênesis. Essa ideia de dar ouvidos a certas palavras e o contraste entre bênção e maldição que as Escrituras nos mostram. Dar ouvidos à mensagem errada, portanto, é um caminho seguro para a negação de Jesus Cristo. Em Deuteronômio 11, mostra que a relação entre obediência e bênção, desobediência e maldição, existe. Aqueles que não ouvem a palavra com avidez não têm chances de se tornarem enraizados, irmãos, e frutíferos. Essas pessoas, elas participam de tudo o que há de bom na igreja cristã, mas elas não têm a semente, de fato, plantada, brotada, germinada, frutificada em seus corações. O único coração que absorve a palavra de verdade é aquele coração que faz frutificar a verdadeira semente permanentemente. Outros recebem a semente, mas em razão de crises, oposições, perseguições, restrições, eles deixam essa semente morrer. Sem frutos, portanto, não há provas da verdadeira conversão. E é isto, aliás, que nós temos ouvido aqui, quase que dominicalmente, no fato de que, em razão de termos sido salvos pela graça, não significa dizer que nós temos que nos acomodar nisso, mas pelo contrário, a graça também nos capacita para obedecermos ao Senhor, para vivermos em santidade de vida. Portanto, a falsa segurança, ela pode enganar muitas pessoas. Alguns podem até produzir pensamentos passageiros, frutos passageiros, mas eles não serão genuínos e duradouros. Por isso Jesus Cristo disse: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, como sendo uma sentença que ele falará ao final de todo o processo. A falsa segurança, meus irmãos, era uma preocupação dos puritanos. Anthony Burgess, por exemplo, disse que a maior parte dos cristãos está entregue a uma espécie de confiança carnal que os torna como loucos. Como loucos. E ele diz: quantos há que, ouvindo sobre as exatas descobertas da graça, concluem que estejam presentemente excluídos do reino, mas ainda assim abençoam a si mesmos como se tudo estivesse bem. Essa presunção carnal, a falsa segurança, motivada por amor a si mesmo, pela satisfação de bênçãos exteriores, pela ausência do ardor real por Jesus Cristo, por medo do sofrimento do inferno. O verdadeiro crente, meus irmãos, não teme estas coisas. E ele sabe que aquele que não poupou o seu próprio filho estará continuamente com ele. O verdadeiro cristão é o que frutifica permanentemente, ele produz erva útil, cultiva, recebe a bênção de Deus. Portanto, uma forma de você testar se você é de fato um verdadeiro crente é pelos frutos, porque pelos frutos nós conhecemos a árvore. A diferença dos regenerados para os não regenerados são exatamente os frutos contínuos e duradouros que eles produzem. Paulo diz que se a obra permanecer é porque ela é do Senhor. Não são os nossos compromissos religiosos, meus irmãos, nem as emoções geradas pelos nossos atos religiosos que autenticam um verdadeiro cristão, mas é o crescimento do fruto do Espírito na vida de uma pessoa. Você pode participar de tudo aquilo que faz parte da comunidade cristã, mas não demonstrar na sua vida o fruto real do Espírito. E mais uma vez, para finalizar, eu cito Jonathan Edwards,
quando ele disse que as afeições da graça são sempre acompanhadas da humilhação, da mortificação, do amor por Cristo e da alegria em Jesus. A popularidade do cristianismo, irmãos, é perigosa. O cristianismo se torna muito popular e as pessoas entusiasmadas seguem os cristãos. Mas, meus irmãos, isso não significa dizer que elas são verdadeiramente convertidas. Muitas pessoas por aí, em campanhas evangelísticas, levantam as suas mãos, vão à frente nas igrejas, confessam seus pecados temporários, mas tempos depois estão fora, porque elas estão temporariamente sufocadas pelo auto-engano. Por isso, irmãos queridos, para finalizar, o pastor anglicano John Stott afirmou que ser cristão consiste em manter um relacionamento pessoal com Deus em Cristo, conhecendo-o, amando-o e permanecendo nele como o ramo permanece na videira. Esse é o significado de vida eterna. Eu quero concluir, portanto, fazendo-nos pensar o seguinte: perguntas que eu faço a mim mesmo e gostaria que vocês também se fizessem. Eu sou verdadeiramente convertido? Os frutos que marcam a minha vida são frutos de um verdadeiro convertido nas minhas atitudes diárias? Eu sou alguém que demonstra amor genuíno, puro, santo por Deus, pelas pessoas? Eu demonstro alegria por aquilo que eu sou e tenho? Eu sou satisfeito com o que Deus me tem dado? Eu sou um pacificador diante de confusões, brigas, discórdias? Eu sou longânimo, paciente quando sou ofendido, quando sou repreendido? Eu sou fiel aos compromissos que eu assumo? Sou manso quando atinge a minha honra? Tenho domínio próprio diante de provocações e tentações? O meu coração se alegra ao ouvir a repreensão da palavra de Deus? Eu desejo estar, sinceramente, com maior frequência, junto com o povo de Deus? Eu tenho prazer inigualável, comparando a todas as outras coisas, a participar da ceia do Senhor? Eu sinto falta da ceia do Senhor, de verdade. Falar sobre o céu, sobre a eternidade com Jesus Cristo, é para mim um assunto mais frequente do que falar sobre outras coisas. Falar sobre o céu é mais empolgante do que falar sobre os negócios da segunda-feira? A minha vida é caracterizada por perseverança ou eu desisto facilmente das coisas, dos projetos? Sou inconstante? Resisto às tentações? Luto diariamente para ser parecido com Jesus Cristo? Meus irmãos, são perguntas difíceis de responder. E nós só podemos respondê-las debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo que atua em nós. Que Deus nos dê graça suficiente para avaliarmos os nossos corações com sinceridade e, de fato, provarmos se estamos na fé. Que Deus nos ajude para que nenhum de nós, meus irmãos, neste lugar aqui, desta igreja, seja considerado reprovado pelo Senhor, mas ao contrário, todos nós sejamos aprovados por Ele e assim aptos para gozarmos de todas as bênçãos, não só estas terrenas, as quais já alegram o nosso coração, mas daquela bênção eterna e final que será a eternidade com o Senhor, quando Deus mesmo estará conosco e nós estaremos juntamente com Ele.